Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Onério, do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estou aqui para falar do meu projeto de extensão Show de Química. O projeto já tem quase 3 décadas, que esse ano está apresentando, então, essa palestra na Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, com o tema Popularizando a Ciência de Maneira Prática, e também na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Despertando Novas Fronteiras da Ciência e Inteligência Artificial, que é o tema principal, né, dessa semana, ok? Os trabalhos estão sendo feitos remotos, mas é uma oportunidade, então, disponibilizar essa palestra online para depois vocês puderem interagir melhor, né, depois entrar em contato caso necessário, tá bom? Ok, então vou fazer a apresentação do meu PowerPoint. Os dados, contatos estão aí, né, nesse slide. O site é showdequimica.com.br. E esse projeto, pessoal, bem longínquo, um dos mais longínquos aqui dentro da universidade, principalmente na área científica, é bem traduzido, né, através dessa reportagem da TV Gazeta, afiliada à Rede Globo, né, veiculada no dia 11 de novembro do ano passado, quando eu estava fazendo várias apresentações em escolas da SEDU, né, escolas vivas, através do Estado do Espírito Santo. Vamos lá. Vamos seguir com outro assunto. Lembra aí da tabela periódica, das aulas de química? Para muita gente é uma disciplina difícil de aprender. Para mim, sempre foi. Para mim sempre foi. Para você tinha em casa um exemplo para não achar isso, Meu né? pai, professor de química, sempre tentou me ensinar, mas é muito difícil. Mas tem um jeito, Felipe, que a aula fica muito mais interessante. É o que está rolando nas escolas públicas aqui no estado. É um show de química. Olha isso aí. Eita! Ai, que susto! A aula hoje foi em Cariacica e a gente acompanhou. Vamos ver. As luzes já foram apagadas. Preparem-se então, porque o show vai começar. Teve fogo no palco e susto na plateia. Na garrafa, a água mudou de cor, ficou azul. Os alunos ficaram atentos para ouvir a explicação da mágica, ou melhor, da química. Pessoal, essa aqui é a chamada garrafa azul. Ele usou dextrose, azul multileno e metileno e soda cáustica. Aí com a oxidação ficou azul. Você aprendeu agora ou você tinha aprendido em química? Acabei de aprender agora aqui. Nessa aula de química especial, até a pantera cor-de-rosa entrou na dança. A apresentação de hoje foi para alunos da Escola de Tempo Integral, professor José Leão Nunes, aqui em Cariacica. E assim mesmo, brincando de forma lúdica, os alunos não desgrudaram os olhos, presos pelas mágicas que os elementos químicos são capazes de fazer. A ideia é mostrar experiências fantásticas de química, como reações oscilantes, reações relógio, quiluminescentes, reações que chamam a atenção, né, do público, exatamente para gerar esse encantamento, esse interesse para estudar mais e compreensão dos fenômenos, né, ao nosso redor. Esse show é sucesso nas escolas. Em mais de 20 anos, os alunos e o professor da Universidade Federal do Espírito Santo já fizeram mais de 160 apresentações em escolas públicas e também particulares. O projeto criou um vulto muito maior. Hoje eu tenho que ter uma equipe de pelo menos 5, 6 pessoas para me auxiliar. Porque tem pessoas no som, tem pessoas na filmagem, pessoas de apoio da parte química. A ideia é integrar esses alunos do departamento de química para eles realmente, até eles mesmos se motivarem, mostrar que a química é uma coisa fantástica, lúdica, entendeu? Experimental. O público vibrou e participou mesmo das experiências. Eita, fogo difícil esse de apagar aí, hein? E assim, brincando, eles perceberam que a química nem é assim, nenhum bicho de 7 cabeças no final. Quando a gente aprende alguma coisa nova, às vezes parece ser algo tão bobo, mas às vezes acaba estimulando a gente a querer vir em escola, assim, aprender mais. Como vocês perceberam, essa reportagem traduz muito bem, né, a alma, a magia do projeto Show de Química. Essa questão de encantamento para as plateias e a oportunidade de popularizar, né, divulgar a ciência, principalmente aqui para o alunado, né, principalmente ensino médio também é fundamental. E muitas vezes a universidade em congresso. Como justificativo do projeto, né, esse trabalho está engajado
dentro de problemáticas nacionais, a exemplo da dificuldade financeira enfrentada pelas entidades de educação, né? O nosso governo, infelizmente, não aplica um montante, talvez, que a gente desejaria, né, para promover a educação de qualidade, a questão o aumento, né, econômico, né, a questão científica, de patentes, tá? Então, realmente temos muito ainda que caminhar para conseguir alcançar esses objetivos, né? Então, faltam políticas públicas, falta de estímulo para o ensino prático de ciências, exatas, natureza. Ainda nós temos a questão da memorização, né? Muito valorizada, né? Muitas vezes voltada para o vestibular, embora está mudando um pouco agora com o novo vestibular através do Enem, né? Mas historicamente nós tínhamos esse ensino mecanicista, o que gera, no final das contas, analfabetismo científico. É importante que as disciplinas de ciências exatas elas sejam multidisciplinares, não só com as exatas, mas também sociais, para vocês terem um contexto mais multidisciplinar, né, sobre um determinado tema e, de certa forma, interagir de forma mais consequente, mais produtiva, né, com aquele tema, ok? E com a própria sociedade. Então, como objetivo, o projeto divulgar a química e os seus aspectos ambientais de forma agradável, aprazível, experimental, né? Despertar o aspecto lúdico, científico em alunos, professores de ensino médio, principalmente estimular para alguns aí para a carreira científica. Eu já tive alguns alunos, né, que viram o show ensino médio e depois decidiram fazer o curso de química aqui na UFES em função do encantamento que teve na época, né, enquanto aluno do ensino médio. Estimular também universidades, né, e alunos, né, para poder ter um melhor aproveitamento da química. E também a gente está na fase agora, no novo canal, que já foi criado, na verdade, Química e Ciência, né, que tentará integrar, né, outras expertise, né, outros pesquisadores, né, de áreas afins com as ciências exatas, né, sei lá, biólogos, físicos, geólogos, astrônomos, e tentar fazer algum link com a química. Pessoal, vou falar um pouquinho rapidamente sobre minha formação educacional e profissional. O meu ensino fundamental foi na saudosa, né, escola Almirante Barroso, né? Fiz minha 7ª e 8ª série, né, na época chamava 7ª e 8ª série, que equivale hoje ao 8º e o 9º ano, né? Ganhei alguns prêmios em feira de ciência. Eu já gostava muito de ciência, né, desde criança. Então eu acho que eu já nasci assim, com esse lado meio assim de professor Pardal, né, de fazer experiências malucas, entendeu? De gostar de ciências em gerais. Eu também fiz na área técnica, né, eu fiz curso de eletrotécnica na antiga ETEFES, né, que hoje é IFES, Instituto Federal de Educação, aqui em Vitória. Também já tinha interesse em várias outras áreas, como eu falei. Fiz graduação em Química, bacharelado na UFMG. Depois fiz meu mestrado e doutorado na PUC do Rio de Janeiro, né, em várias áreas ligadas à geoquímica de urânio, terras raras, migração coloidal, ultrafiltração, especiação química. Realmente foi um aprendizado de vida muito, mas muito grande, muito fantástico que eu tive no Rio de Janeiro. Não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista social, né, de amizades e tudo mais. Fora a questão de esporte, né? Realmente Rio de Janeiro é uma cidade fantástica, né? Para quem gosta de natureza, de esporte, realmente é um prato feito. Também tive a oportunidade de trabalhar na PUC como auxiliar de ensino, também trabalhei na UFRJ como professor substituto e depois fiz um ano de bolsa RAI, né? Lá no IRD, Instituto de Rádio e Produção de Dosimetria. Na Universidade Federal do Espírito Santo, eu entro em 1994 e fiz recentemente um pós-doutorado no National Research Council, né, no Canadá, entre 2013 e 2014, na área de geração fotoquímica de vapor, parte mais voltada à química analítica, ao qual eu sou doutor. Início do projeto Show de Química, então, aqui já na verdade, ele começa em 1992 na PUC do Rio de Janeiro, através de um seminário interno de Química. Eu fui convidado para uma professora e aqui na UFES, né, depois do meu doutorado, né, defendido no início de 1996, aí eu tive mais tempo para me dedicar à continuidade desse trabalho, né, de extensão, de divulgação de química em escolas e eventos, ok? Então, na Pró-Reitoria de Extensão, ele é inicializado em 1996. Após durante, né, semana lá do seminário interno da PUC,
houve uma reportagem do jornal da PUC do Rio de Janeiro que noticiou, então, essa foi a primeira reportagem, né, do projeto Show de Química. Naquela época eu já tinha preocupações, né, principalmente ligado ao meu academicismo, meu profissionalismo, mestrado, doutorado, e não estava tendo tempo para praticar as experiências que eu fazia desde a adolescência, né, desde criança, tá certo? Então eu ficava preocupado com o ensino mecanicista, né, ou especialista, né, em detrimento do ensino generalista. Eu prefiro mais o ensino generalista, mas por questão profissional você tem que se especializar em algo, né, principalmente para ser professor. Mas eu gostava, como eu falei, de várias áreas científicas e estava com essa preocupação, né, de perder essa alma química, a alma científica. Então eu destaco aqui, depois vocês olham com mais calma, né, esses destaques, né, da minha entrevista. Essa caricatura foi muito legal, de um aluno que participou lá da apresentação. Meu nome é Onério, aí ele associou ao balão hélio, ficou On Hélio, muito interessante. Ok? Em 1993, então, após o show de química lá na PUC, eu fiz o primeiro draft, né, o rascunho de um livro, né, que depois me serviu agora em 2012, 2011, para compor o primeiro livro mesmo, publicado, Show de Química. Junto do draft, né, desse rascunho, gastei uns 3 meses escrevendo, eu também desenvolvi esse kit, que eu acho que eu gastei 1 mês e meio desenvolvendo esse kit de laboratório experimental Show de Química. Essa reportagem no programa Jogo Aberto, né, do famoso Edu Rene, né, que é membro da banda Big Beatles, né, traduz muito bem, então, foi em 1998 a reportagem, traduz, então, exatamente esse trabalho inicial, ok? Eu resolvi transformar isso num produto, né? E eu criei, então, um projeto Show de Química, né? Um dos produtos desse projeto foi a confecção desse laboratório, que vocês estão vendo aí, um kit experimental. Esse kit amarelo aqui? Isso, é um kit que eu gastei 6 meses desenvolvendo esse kit. Quantas experiências tem ali, professor? Centenas de experiências. Tem quase 100 reagentes químicos. Você aborda, modéstia à parte, eu creio que se fosse lançado no mercado, certamente seria o maior kit até hoje já feito no país, né? Eu me lembro quando eu era mulher. Então, chegando então já aqui no Espírito Santo, né, comecei a fazer shows, né. Na verdade, desde 1992 eu já fazia no Rio, mas aqui, né, começou então lá para 96, 97, né, teve também shows bem espaçados, né, em 94. Aqui, por exemplo, eu não media esforços para poder popularizar a ciência, né, principalmente a química. Então, eu já fiz show em caminhão, né, em cima de caminhão lá em São Mateus, né, e aqui na UFS em 1996, né, foi até lá no aquele auditório lá do centro lá de desporto lá, tem um ginásio e tem esse auditório lá, pessoal da educação física. Também fiz na Escola Técnica de Saúde aqui do Espírito Santo, ETEFES, Colégios Piaget e vários outros shows, são mais de 164, estão todos elencados lá dentro do site showdequim.com.br. Naquela época tiveram várias reportagens, principalmente TV Gazeta, na verdade jornal A Gazeta e também A Tribuna, né? São reportagens em jornais impressos, como vocês podem ver aí. Também reportagem jornal Informa da UFS, esse mais aqui de baixo, e várias outras reportagens, tá bom? Aquilo lá direito, no canto direito, no superior, eu convidei uma aluna, né, que a gente coloca uma vestimenta, né, fazendo com que uma serpente, que eu faço uma analogia à serpente mamba negra africana, porque é um produto que eu toco fogo e gera uma serpente. Então, coloca uma música árabe, né, dá um clima assim, entendeu? Para arremeter, né, a África. Muito legal. O pessoal gosta muito. Geralmente eu finalizo a minha apresentação do show, que tem 1 hora de duração, com esta apresentação. Ao longo, então, desses anos, principalmente a partir de 2010, eu comecei a obter vários financiamentos, principalmente da FAPES, nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, aqui do Estado do Espírito Santo, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, né, Brasília. Então, principalmente em 2011, 2013, eu tive um aporte muito bom financeiro, que praticamente foi o marco, né, do projeto Show de Química. E anos posteriores eu continuei a receber financiamento, principalmente nas semanas, né, nacionais de ciência e tecnologia. Então, a grande virada do projeto acontece devido ao edital do Ano Internacional da Química, em 2010, e o projeto, então, ele começa em 2011 e foram feitos naquela época
a primeira edição do livro Show de Química, distribuído 500 livros gratuitamente para 280 escolas aqui do estado do Espírito Santo, e os demais livros foram todos para museus, universidades, bibliotecas do país. Foram realizados, com a participação de 13 alunos aqui do Departamento de Química, foram realizadas 45 apresentações do espetáculo Show de Química e também confeccionados 24 kits experimentais, e todos distribuídos gratuitamente, né, com dinheiro do CNPq público, né, do MCTIC, para a Escola do Espírito Santo. Aqui tem então a reportagem do projeto Show de Química, ok? Como vocês podem ver aí, vocês têm então esse marco, né? Foi muito legal, tinha uma equipe, parte da equipe aí presente. Aqui tem fotos então do baú, ok? Que foi também adquirido naquela época, do 2013, 2012, na verdade. Com esse reboque baú a gente viajava o estado do Espírito Santo, né? Levando o projeto Show de Química. E aqui tem em várias entregas em escola, foram 24 escolas que receberam tanto o primeiro protótipo do kit experimental Show de Química, quanto o primeiro livro, né, que era de capa preta, né, primeira edição, depois segunda edição, para várias escolas, 24 escolas do estado do Espírito Santo, ok? Naquela época também foi realizar 45 shows, né? Tive a participação de ex-alunos, como a professora Rayane, estive em Brasília, né, Linhares aqui, em outras escolas lá do Sul, lá em Cachoeiro, ou seja, eu rodava, né, nós rodamos o estado do Espírito Santo, né, vocês podem ver todos esses shows lá no site Show de Química. Então, também diversos colaboradores, diversos alunos também participaram, e também tivemos uma avaliação por 2 vezes, né, principalmente o projeto Show de Química, que durou 2 anos, né, dos alunos, a avaliação dos alunos, dos estudantes participantes dos shows e também depois de algumas oficinas. Vamos lá. Todos os alunos, em geral, eles gostaram muito, né, da apresentação. Como você pode ver, né, muitos deles reproduziriam essa experiência em feira de ciência. A visão de química também mudou para esses alunos. Muitos deles gostariam de seguir a carreira científica. E a grande maioria deu notas altas, né, para a apresentação. Realmente é contagiante o show, os alunos se interagem, né, e gostam muito do que veem. E várias experiências como serpentes químicas, reações oscilantes, reações de relógio, foguete de garrafa PET, projeto de cortiça, essas experiências são as que mais encantam esses alunos. Então, eu tenho aqui a entrevista do Jô Soares, fui convidado então em 2012 para ir lá no programa do Jô, né? Uma pessoa que eu sempre admirei bastante, foi uma grande honra estar lá no programa do Jô, e tem uma reportagem também vinculada no canal Show de Química, né? Vocês podem ver na íntegra, aqui é só um pedaço, tá bom? Para ele, química e show, aliás, é a mesma coisa. Toda química para ele tem que ser dada a aula como um show. Eu vou começar com o professor Onério Coutinho de Jesus. Mas eu acho que tem mais impacto o quê? Tem gosto? Nunca experimentei, Jô. O Jô Soares sempre foi muito irônico, né? Sempre foi muito engraçado, muito legal. Pessoal, vamos mostrar aqui então. Então, vocês olham na íntegra, lembrar que na época, até gente na farmácia, eu vi você no Jô, quer dizer, foi muito gratificante, né? Quer dizer, é um dos poucos capixabas, né, que já tiveram lá no programa do Jô, realmente foi muito legal. Vamos lá, estatística do projeto. Então, até o presente momento, já foram apresentados 164 shows, né? Principalmente em escolas do estado do Espírito Santo, 28 oficinas. A primeira começou em 2011, foi até lá na Feira Internacional Literária, lá, FLIT, né? Que aconteceu em Palmas, Tocantins. Né? Quer dizer, eu mandei com transporte rodoviário a caixa e viajei de avião 2.400 quilômetros para divulgar o projeto lá no Centro-Oeste. Muito legal. Também, paralelamente, principalmente ao longo desses últimos anos, eu apresentei alguns shows em festas de aniversário, como vocês vão ver alguns, né? Chamado Show de Química Kids. Foram 3. Percorri 5 estados, como vocês estão vendo aí, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins, e também Distrito Federal. Nós levamos o show de química e, às vezes, oficinas. 15 entrevistas para TVs concedidas ao longo desses anos e 3 entrevistas em rádio, uma delas em Rádio Pomerana. 33 matérias, né, em jornais impressos. Paralelamente, pessoal, eu também fazia pesquisa, né? Eu nunca deixei de fazer pesquisa, mas nessa última década eu
parei um pouco a pesquisa, principalmente eu fazer pesquisa ambiental e outras, né, de tratamento de efluentes e outras áreas, mas eu parei, né, a partir de 2010, 2011, mais ou menos, em função até desse grande aporte financeiro do Show de Química, que deu maior visibilidade ao projeto a nível nacional, e eu achei que a missão mais importante minha seria essa popularização científica, né, a educação desses jovens, né, do que realmente fazer pesquisa acadêmica. Então, até hoje, eu estou fazendo projetos de Show de Química, né, e tenho obtido até mais financiamento para esse projeto de extensão do que na área de pesquisa. 76 estudantes da UF foram colaboradores, participaram do projeto, e também tive vários professores colaboradores, ok? E outras pessoas não professores colaboradores. Recentemente eu publiquei a terceira edição do livro 2018, está lá no site showdequim.com.br. Esse livro agora está com 160 experimentos, são as mais fantásticas experiências que possam imaginar. Muitas delas não existem na internet, não estão no YouTube, tá certo? Lembrar que isso é trabalho de pesquisa, né? Experiência que eu tenho perscrutado desde, né, minha adolescência, desde jovem, tá certo? Existem experiências lá que nem existem, mas nem são citadas, né? Porque eu tenho uma longa história, né, voltado à investigação e à realização de experimentos químicos, ok? Então, esse livro realmente é muito bacana. Fiz uma revisão toda pelo IUPAC, Conselho de MOL, né? Ele está todo corrigido na notação técnica, né, científica. Muito legal, tá bom? Se vocês puderem, dá uma olhadinha nesse livro. Também, através do edital do Sinap de Inovação, agora de 2018, eu conseguimos, né, com outros parceiros, né, conseguimos então ser agraciados nesse edital, né, do governo do Estado do Espírito Santo, ok? Tem um site aqui que ele está já inativo, né, mas com esse site aí vocês conseguem perceber então aquele grande projeto, tá bom? E vamos lá. Então é isso aí. Esse então é o livro Show de Química, ok? É a capa do livro dessa terceira edição, que eu te falei, está muito bonito. Foi feito pela editora da Física, editora Livraria da Física de São Paulo, né? Ok? E aqui você tem, então, o protótipo mais atual do kit Show de Química, que é essa caixa de acrílico, né? Essa caixa realmente ela é muito interessante. Só ela custa quase R$800, só a parte de acrílico. Mas, assim, é um produto advindo do edital Sinapse da inovação, né? Foi um projeto empreendedor, né? Muito interessante. Aqui na UF tiveram 5 projetos agraciados dentro desse edital Sinapse de Inovação, ok? Aqui eu tenho o vídeo da loja virtual, eu vou mostrar rapidamente. Olá, aqui quem fala é o professor Anélio Coutinho. Estou aqui para apresentar a mais nova versão do kit experimental Show de Química. Com esse kit, você pode realizar centenas de experiências. Ele tem 100 produtos químicos, ele tem 38 itens de material e o livro Show de Química que o acompanha, né, e descreve diversas experiências fantásticas como reações reológicas, luminescências, né, reações oscilantes e realmente fantásticas experiências. Vamos agora apresentar em detalhes o kit experimental Show de Química. Experimental Show de Química, inicialmente falando do livro Show de Química. Esse livro é o mais completo já escrito no país sobre demonstrações químicas. Tem 300 páginas e centenas de experiências propostas, a exemplo de reações halógicas, luminescentes, reações oscilantes, eletroquímica, compostos químicos, reações pirotécnicas e várias outras fantásticas experiências, por exemplo, serpente preta. Vamos então descrever um pouquinho o material aqui dentro. O kit acompanha uma balança de olivos para você fazer essas diversas pesagens, né? E contém aproximadamente 50 frascos pequenos, né? Chamado P10, volume 10 ml. Contém uns 10 frascos de tamanho 30 ml para armazenamento dos reagentes químicos, e vários outros reagentes químicos são guardados em frascos de vidro. Esse é o primeiro módulo. Esses reagentes guardados em frascos de vidro são aqueles que são voláteis ou então mais corrosivos, que não podem ser guardados em plástico. Temos também os conta-gotas. Aqui embaixo temos então a gaveta contendo então, materiais necessários para a realização de experimentos, como becker, caçapa. Então vocês deram uma espiada aí, né? O que é o kit experimental Show de Química. Muito interessante. Vou falar agora um pouquinho sobre oficinas,
ok? As oficinas principais aconteceram entre 2014 até o presente momento, né? Infelizmente, devido à pandemia, esse ano não teve oficina presencial, mas estarei apresentando a jornada de extensão, né, desse ano aqui da UFES, é uma oficina, e também num congresso da próxima semana, lá da Bahia, tá certo? Nós vamos fazer mini curso e oficinas ao vivo, com transmissão ao vivo. Então, a oficina geralmente tem 4 horas de duração, turmas de 40 minutos. No ano passado, na verdade, em 2017, tivemos o tema Matemática está em tudo, e no ano passado, o tema Bioeconomia e a importância da química verde, né? Foi o tema aí do meu projeto. Falamos sobre fontes de energia renovável, hidrogênio, baterias, eletroquímica, cinética química, formas e figuras geométricas. Ou seja, o show de química tenta atrelar a questões, né, ambientais, sociais, para poder ficar mais interessante. Então aqui é um vídeo de uma oficina apresentada aqui no CCE em 2018, dentro da segunda Mostra de Ciências. Observe. Muito legal essa atividade. Aí vocês viram o elemento químico, show de química. Pessoal, aqui eu tenho os banners, né, apresentados em algumas dessas oficinas, né, muito interessantes. Como falei, a gente aborda diversas temáticas, né, e aplicações da química na sociedade, na parte tecnológica, industrial. Tá? Falamos sobre baterias, como eu falei, reações relógio, que é um dos experimentos, né, que a gente apresenta no show, nas oficinas, que chama muita atenção dos alunos. Aqui nós temos, então, algumas apresentações, né? Na verdade, foram algumas, no ano passado, algumas participações em congressos e outros temas que não show e oficina. No caso aqui foi a participação lá na PUC do Rio de Janeiro, 50 anos da pós-graduação. Também eu tive em Brasília, em 2019, lá no primeiro encontro nacional de popularização da ciência. E também tive a oportunidade de fazer uma oficina lá na FURB, em Santa Catarina, né, que foi muito, mas muito interessante, tá certo? Então, vamos falar aqui agora sobre o show de Química Kids, que foram 3 shows realizados, né, em festa de aniversário, exatamente para expandir esse trabalho de popularização da química.
Pelo sorrir dessas crianças, deu para perceber, né, o encantamento, né, que eles têm com ciências. A gente tem que continuar a promover esse encantamento, né, para poder até facilitar o aprendizado dessas disciplinas, né, chamadas exatas, né, que muitas pessoas têm um pouco de ojeriza, né, um pouco de aversão, né, ou dificuldade. Na verdade, nada é difícil, basta você ter um ensino mais prático, né, mais fantástico, né, e mais interativo, professor-aluno, que realmente tudo é facilitado. Aqui, então, eu mostro alguns slides, né, de shows e oficinas que aconteceram em 2019. Foram 6 shows, 7 oficinas em 2019, principalmente nas escolas vivas. E nesse ano, agora, 2020, devido à pandemia, os trabalhos estão sendo realizados remoto. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas palestras. Primeiro foi no Conense, em julho, depois no Cone, que é FBM, aconteceu em agosto. E na semana, agora, 2 semanas atrás, eu fiz palestra lá no 20ª Semana de Engenharia Química do Vale Paraíba, em USP, Lorena. Essa foi tudo online, ao vivo. Tive um bloco na prática, foi feito em casa, né? Eu vou daqui a pouco mostrar o extrato, né, dessas apresentações, muito legal, porque a comissão organizadora pediu que eu fizesse em casa, para os alunos que estavam lá do outro lado da linha pudessem reproduzir junto comigo. E também fiz uma palestra institucional ao vivo, né, do projeto no dia 22 de outubro. Na próxima semana eu vou então fazer a terceira Vila da Ciência, do Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi, a convite lá da comissão organizadora, muito interessante, um mini curso. E também, no dia 24, uma palestra a ser gravada na Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, que na verdade vai acontecer essa palestra gravada, né, no dia 24, exatamente na Semana Estadual e Nacional de Ciência e Tecnologia. E também participarei no dia 26 de novembro da oficina ao vivo na 8ª Jornada Integrada de Extensão e Cultura da UFS, tá bom? E aqui está o link, né, para vocês poderem entrar, né, para vocês também participarem dessa live, né? Essa oficina é como se fosse uma live, né? Só que eu estaria fazendo experimentos ao vivo. E está programado para o dia 3 de dezembro a participação de uma palestra já gravada do COINTER, ok? Então tem muita coisa aí que já foi feita e que nós vamos falar um pouco mais. Aqui eu também tive a oportunidade de fazer 2 lives. Uma live, né, para o projeto aqui da UFS, né, da pós-graduação da Física, que é Ciência ao Vivo. Aqui tem um link dessa apresentação, que é essa daqui. Olha, vamos começar aqui falando então do algodão. Todo mundo conhece algodão, né? Na farmácia, no hospital, é muito utilizado. Ninguém vai colocar algodão na mão. Vou fazer essa brincadeira aqui, eu estou fazendo. Tocar fogo algodão é muito lento. Você vê, você não sabe o que é algodão. Contudo, eu tenho aqui um algodão mágico. Então imagina, esse algodão na época, né, lá na Idade Média, na época Lavoisier, certamente eles achariam que isso aqui é magia. Porque como a matéria que está aqui pode sumir, fazer isso? Olha, não vi nada. Alguém viu fumaça? Nem fumaça. Parece que realmente é mágico, mas nada. Pessoal, a segunda live, tá? Então, aquela live vocês podem também ver na íntegra, lá naquele link. E essa live aqui, em colaboração com o técnico aqui do Laboratório de Química Analítica, que eu coordeno aqui na UFS, o Vitor, ele tem um projeto de extensão, um projeto voluntário, né, que ele faz educação para jovens carentes, né, e dando aulas, né, principalmente para reforço para o Enem. E foi convidado, então, dentro desse projeto, e foi feita a transmissão também ao vivo via YouTube, ok? Na TV Atitude, que é o canal que eles criaram para poder vincular isso. Aqui tem o link também dessa live, ok? Então, para esse ano aqui, 2020, né, o tema principal da inteligência artificial aborda várias áreas, né, do conhecimento humano, e dentro da química também tem várias aplicações da inteligência artificial, né? Então a ideia é que eu ia falar através de banner, né, presencialmente, mas infelizmente não pudemos, então a gente vai ter que fazer isso, gravar alguns vídeos remotamente, falando sobre, por exemplo, inteligência artificial aprende químico para prever como fazer medicamentos, né? Também tem a questão são notícias veiculadas na internet, né, sobre inteligência artificial envolvendo a química.
por exemplo, o uso dela para detectar alimentos podres, né? Recriação da tabela periódica, robótica educacional no ensino da química, o ensino das reações orgânicas, e tem muitas grandíssimas aplicações da inteligência artificial em todas as áreas tecnológicas hoje, incluindo a química. Aqui eu já vou começar a fazer alguns vídeos, mostrar alguns vídeos mais longos, né? Foi uma solicitação da comissão organizadora, né, da Semana Estadual Ciência e Tecnologia, para mostrar alguns trabalhos, alguns vídeos que nós estamos já começando a gravar para esse novo canal Química e Ciência, né? E também para o canal Show de Química, com mais detalhes sobre cada experimento, porque o show eu mostro mais a questão fantástica, aquela experiência, faço uma explicação muito rápida, né? Porque o objetivo é encantamento da plateia, né? Mas aqui não, já é vídeo mais para educação, para ensinamento, né? Que você vê de fonte de referência, né? Para estudos de alunos e professores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho então sobre o oxigênio. O oxigênio é um elemento químico essencial à vida, vital à vida, mas tem uma história muito interessante. Então os gregos, lá no 2º século a.C., já observavam uma propriedade interessante quando você emborcava um frasco, uma garrafa, por exemplo, dentro de uma vela, e se a boca desse frasco tivesse água, essa água subia pelo gargalo. Eles não entendiam o porquê disso, Naquela época era mágico, tinha muito meio espiritual, uma coisa meio assim metafísico, porque não tinha a chamada ciência moderna, calcada na experimentação, na metodologia científica. No início do século XVIII, passou-se um hiato aí de quase 1 milênio e meio, somente no século XVIII, começou-se com a ciência moderna a descoberta de vários elementos químicos, dentre eles o oxigênio. No início do século XVIII existia uma teoria chamada flogisto, que imaginava que a matéria tinha tipo um espírito, uma essência primordial, que ela poderia ser liberada ou absorvida. Então substâncias, por exemplo, plantas e metais, eles absorviam flogisto. Na verdade, depois descobriram que isso é como se fosse um oxigênio, o oxigênio contribui com esse aumento de massa. E substâncias orgânicas, por exemplo, quando eram queimadas, havia uma combustão, eles perdiam flogisto, perdiam matéria, mas exatamente devido à oxidação com oxigênio, gerando CO2, e no final das contas geravam cinzas, gases que diminuem a massa. Mas isso é uma coisa trivial para a ciência atual, Qualquer jovem pode entender esse fenômeno, mas imagina isso no início, 1700 por aí, no início do século XVIII. O oxigênio só foi descoberto em 1774 por Priestley, e depois Lavoisier ele reproduziu o experimento de Priestley lá na Europa e conseguiu, então, finalmente, naquela época, entender que existia um novo elemento químico, o oxigênio, que ora era absorvido e ora era liberado através de processos, por exemplo, fotossíntese, respiração, combustão e outros fenômenos naturais. Lembrar que o oxigênio compõe 50% da natureza, em termos de abundância de elementos químicos, principalmente distribuídos na hidrosfera, na litosfera, atmosfera e na biosfera. Ok? Então vocês podem ver diversas fontes de referência, ver o percentual de oxigênio em toda a crosta terrestre, nesses diversos compartimentos geoquímicos, ok? E vocês então podem perscrutar, estudar um pouquinho mais sobre a química do oxigênio e suas propriedades. Vamos falar então sobre essa ideia da presença de 21% que nós sabemos atualmente que contém teor de oxigênio na atmosfera, 21%, principalmente nessa parte superficial, vamos dizer assim, até a troposfera, mesosfera e as diversas camadas da atmosfera. Mas ao nível do mar nós temos 21% de oxigênio. Vamos então reproduzir aquela experiência lá dos gregos antigos, só de uma forma um pouquinho mais rebuscada, mais sofisticada. Vamos aqui colocar um becker. Você pode usar um prato, caso você não tenha no laboratório um becker, 250 ml. Eu já fixei uma vela previamente, então queimei o pavio, derreti a vela e fixei a vela no fundo do becker. E coloquei água, ok? Vamos agora então acender a vela e emborcar o frasco. Aqui é uma proveta, tirei a base da proveta. Tem que ser um frasco de vidro para vocês verem depois o nível de água, tá bom? Mas vocês podem improvisar isso, existem materiais
de loja de decoração para casa, alguns tubos cilíndricos, né? Vocês podem improvisar. A ideia é que esse tubo ele não possa ser tão fino a ponto de quando você emborcar aqui na vela, a vela apagar. Tem que ter uma área suficiente para isso não acontecer. Então vamos colocar então esse tubo fechando aqui então essa chama. Quando eu fechar e encostar com a água, todo o oxigênio aqui internamente vai ser consumido, ok? A princípio a ideia é a seguinte: se o oxigênio é consumido, vai haver uma depressão, né, uma diminuição da pressão, né? Então haveria teoricamente uma diminuição de 21% da pressão parcial do oxigênio, gerando nessa combustão CO2 e água. A água, vapor de ar gerado na combustão de parafina com oxigênio, CO2 e água, isso seria uma combustão completa. A água, ela se condensa, então o volume dela praticamente é zero. E o CO2 gerado, ele depois redissolve, ele é muito solúvel, é 18 vezes mais solúvel, né, que o próprio oxigênio na água, através da lei de Henry, né? Você sabe que a solubilidade é igual a uma constante, que é a constante de Henry, vezes a pressão parcial do gás, ok? Então a constante de Henry é muito maior, né, praticamente 18 vezes, então há uma forte solubilização do CO2 na água. Só que essa essa solubilização não é tão rápida, né? Você espera um tempinho, né, para isso melhorar seu resultado final. Por outro lado, no final da queima, né, ao final da química da vela, há a formação de CO, porque a combustão se torna incompleta, já que você não tem mais oxigênio. Então, esse experimento que eu vou fazer aqui, ele vai dar um valor muito próximo de 21%, mas existem vários fatores que contribuem e não contribuem para esse valor ser 21%. Ou seja, o aumento da pressão devido ao calor gerado aqui também pode gerar um valor errôneo, né, para o resultado final. A questão do fato do CO2 não ser rapidamente dissolvido em água, né, porque tem uma cinética de dissolução lenta, também pode contribuir para algum erro no resultado final, né? A presença de CO também, que é um outro gás que tem uma solubilidade até menor que CO2, também pode contribuir para erros finais. Mas o conjunto de erros positivos e negativos faz com que no final das contas, coincidentemente, dê 21% próximo a isso. É óbvio que você faria isso várias vezes para você ter um valor, uma média e um desvio padrão representativo do experimento. Mas observe que é um muito simples experimento, vocês conseguem ter um valor muito acurado, muito próximo do verdadeiro teor de oxigênio dissolvido, né? Existe aparelhos chamados oxímetros que poderiam estar avaliando melhor esse teor. Vamos lá. Emborquei. Imediatamente a água se apaga e gera um volume aqui de líquido. Vocês estão vendo aqui que subiu o líquido, né? Ok? Então eu vou igualar as pressões. Para quê? Porque quando eu igualar as pressões, eu teria então a medida do teor de oxigênio, né, a uma atmosfera, que é a pressão que nós temos aqui. Então, observando aqui, deu mais ou menos, podia ter colocado um pouquinho mais de água para igualar as pressões. Vou pegar aqui a água estilada. Pronto, nesse momento, através de vasos comunicantes, princípio da física, os líquidos estão com a mesma pressão interna e externa, e agora eu estou medindo aqui um pouquinho acima do 2 aqui, ó. Eu fiz uma marca ali só para arbitrária, para ter uma referência, já sei mais ou menos aonde que está a pressão. Se eu levantar aqui, vocês vão observar então que tem a coluna de água que ocupou a diminuição do oxigênio no líquido. Está vendo aqui? Estão vendo aí, né? Então agora vamos retirar então o frasco e vamos medir esse valor. Deu aqui mais ou menos, vamos lá, a distância total aqui deu 28 centímetros, tá? Eu quero saber variação de volume, mas como a área é cilíndrica, a área é constante, tanto aqui quanto aqui, eu tenho uma proporcionalidade em relação à altura. Então a altura desse cilindro é 28 centímetros. E o valor medido aqui, onde que eu tinha visto o nível, deu 6,4. Conclusão. Qual será então o teor de oxigênio? Vamos pegar aqui a calculadora aqui. Será então, pegar a calculadora,
6,4 centímetros dividido por 28. Olha, eu tenho 22%, né? 22, praticamente 22%, que é um valor muito próximo, 21%. Deu 22,8, né? Olha, você pode refazer isso aqui umas 3, 4 vezes, tirar uma média, mas se observe o valor calculado, medido, é muito próximo ao valor verdadeiro, praticamente 21% teor de oxigênio, tá bom? Ou seja, você não precisa ter aparelhos sofisticados, um grande laboratório para trabalhar, para exercitar a ciência, entender o mundo ao seu redor. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, como vocês viram então, esse é um vídeo bem longo, 10 minutos, né? Que é a estrutura de vídeos que eu estaria postando na internet, com explicações mais detalhadas, tanto histórica e também científica, daquele experimento, tá bom? Tem Olá, amantes da ciência, tudo bem? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é mistura detonante? Pensa que daqui a pouco eu volto. Estou de volta. Aqui quem fala é o professor Nério, do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou pós-doutor em Química Analítica. Misturas detonantes são misturas que contêm um líquido ou gás, até um sólido, combustível e depois um líquido, sólido, gás, comburente. Então na fase gasosa é mais perigoso, porque você tem uma reação íntima entre as partes. Você deve ter muito cuidado então de lidar com misturas detonantes. Eu vou fazer duas demonstrações aqui de misturas detonantes que vão gerar uma certa explosão. Vamos lá. A primeira que eu vou fazer é a reação de carbureto em água. O carbureto, chamado carbeto de cálcio, ou carbureto de cálcio, ele reage com a água produzindo acetileno, que é um gás industrial com várias aplicações na indústria, né? Síntese de produtos compostos diversos na indústria. Ele reage com água, então, carbureto, formando acetileno. O acetileno, como falei, é um gás combustível que é muito utilizado em solda, né? Qualquer lanternagem, empresa que mexe com solda, eles usam acetileno, ou em cilindro, ou a partir da reação de carbureto com água. Eles colocam num container, dá pressão, depois regula a válvula e daí você tem, então, a possibilidade de fazer um maçarico de ar acetileno. Vamos lá, observe. Coloquei água, 2 pedacinhos aqui de carbureto, coloquei um arroz de cortiço. Quando eu colocar fogo, o que acontece? Nada. Eu acho que nada, né? Vocês viram? A rolha sumiu. Pessoal, vocês sabem o que aconteceu aqui? Olha, a rolha, ela, se eu fecho aqui agora, vamos repetir a experiência. Temos aqui a rolha. Vou colocar aqui um pedaço maior de carbureto. Vamos repetir a experiência. Vamos ver o que acontece? Coloquei a rolha de volta. Vamos ver se explode? Presta atenção, hein? 1, 2, assim, já! Oh! Não explode. Por que não explode? A resposta é a seguinte. No início eu tinha oxigênio do ar, 21% de oxigênio aqui no ar, misturado a acetileno, gerou sua mistura detonante. Você viu o perigo que você tem que ter com a mistura íntima, né, de um gás comburente e um gás combustível? Contudo, se eu exauro, se eu elimino todo o oxigênio, né, na reação inicial aqui dentro do cilindro, é saturado a reação, né, com acetileno e a queima só é feita externamente. Essa fuligem que vocês estão vendo aqui é chamada negro de fumo, que é um passivo ambiental. Quando um caminhão, né, um ônibus é mal regulado, o motor a diesel, ele produz muita fuligem, que é carvão finamente dividido. Além de CO, CO2 e outros gases tóxicos, você também tem aqui a formação de carbono finamente dividido, que na indústria é chamado negro de fumo. Só que isso também é usado para fabricação de tinta nanquim, pó de sapato, aditivo para borrachas. Então isso aqui é um insumo industrial, mas também um passivo ambiental. Vamos tentar apagar? Olha que coisa interessante. O fogo, ele não apaga. Isso é mágica? Não. Caramba, parece até mágica, não parece, pessoal? Incrível esse fenômeno. O que está acontecendo aqui? Pensa. Pessoal, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o bico do vidro que está tão quente, acima de 300 graus centígrados, que ele é suficiente para dar ignição no acetileno, tá bom?
bacana, né? Para você realmente apagar, você tem que soprar para valer. Uou! Não! Realmente é incrível. Ou seja, enquanto estiver formando acetileno aqui, da reação de carbureto com água, vai continuar acendendo, porque o bico está quente. Um momento vai parar, né? Agora parou, porque acabou a reação. Vamos fazer outra reação muito legal também, mostrando o princípio aqui de misturas detonantes, que é a reação de alumínio. Aqui, ó, folha de alumínio que você tem em casa, com soda cáustica, que vocês compram em supermercado. Então, o alumínio é um fósforo, é um metal, um fósforo, ele reage tanto meio ácido como meio básico, e em meio básico ele vai formar hidrogênio gasoso, né? E o complexo de hidróxido de alumínio, que vai ficar em solução. Então, temos aqui um quitaçato com uma bolha, vamos adicionar aqui hidróxido de sódio, 20%, pode ser concentração 40%, 20%, não importa, o problema é ser uma solução de hidróxido de sódio, soda cáustica. Estou adicionando aqui então soda cáustica, solução de soda cáustica, e vamos colocar alumínio. Então, vou colocar vários pedaços de alumínio, folha de alumínio, e deixar isso reagir. Então, o alumínio vai reagir com a soda cáustica, o hidróxido de sódio, produzindo hidrogênio gasoso. Eu vou coletar o hidrogênio numa flauta tubular dessa daqui. Observe que é o mesmo sistema da flauta samponha, flauta andina. Vocês observam que eu não sei tocar isso, né? Estou tentando, né? Pessoal, então isso é muito comum, né? No Chile, lá nos países andinos, e você agora está aqui reproduzindo, só que na flauta de alumínio. Eu fiz em alumínio para evitar a queima, né, da madeira quando eu tocar fogo. Então aqui eu estou coletando hidrogênio. Tem muito aqui vapor de água, porque a reação é bastante enérgica. Eu acho que eu coloquei muito alumínio ali para reagir, mas que já... Ok, vocês estão observando, então eu coletei aqui o hidrogênio. Agora você tem que afastar da fonte que você produziu hidrogênio. Como o hidrogênio é mais leve, está preso aqui dentro. E agora vamos proceder na mistura detonante da hidrogênio com oxigênio do ar. Vamos ver? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok, pessoal? Eu reproduzi a escala musical, né? Variando a frequência pelo tamanho do tubo, através da equação que é dada, né, aqui nesse vídeo, tá bom? Então vocês podem reproduzir tamanho diferente, bitolas diferentes, e aí brincar de música. Ou seja, química também é música, química é arte, química é realmente algo fantástico, vários sinônimos bacanas. Tá? Então observe que aqui há uma detonação, né, porque é supersônico, um barulho estampido sônico, devido à reação íntima entre hidrogênio e oxigênio do ar, tá bom? Beleza? Para finalizar então essa parte, eu também tenho aqui um material muito interessante, que é um algodão especial. Aqui, eu tenho aqui o algodão especial. Vamos tocar fogo nesse algodão e vou ver o que acontece. Se eu pegasse um algodão comum, né, colocasse fogo, ele ia queimar lentamente e certamente ia queimar minha mão. Mas, contudo, esse algodão aqui, ele é especial. Então, observe aqui. Ok? Beleza? Vamos tocar fogo, ver o que acontece? Uau! Sumiu! É mágica! Uau! Antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, era comum ver shows de mágica e alguns mágicos com cédulas falsas, né, de papel, tocando fogo, sumindo. Quer dizer, rapidamente, com uma faísca, eles faziam aquela célula sumir, como fosse mágica. Na verdade, esse aqui é um algodão especial chamado algodão pólvora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Se quiserem reproduzir alguma dessas experiências, vocês podem acessar o livro Show de Química, terceira edição. Foi publicado agora em meados de 2018. Aqui tem centenas de experiências muito interessantes. Tá bom? Obrigado e divulguem a ciência, né? Se incentivem, né? Estudem mais para serem, né? Para gerar um futuro melhor nesse país. Tchau, tchau. Obrigado por todos. Valeu. Até a próxima.
Outro vídeo, então, pessoal, agora escrita eletroquímica, outra experiência muito interessante que é apresentado no projeto Show de Química e também em oficinas. Como eu falei, esses vídeos são um pouco mais longos, mas agora teremos alguns vídeos mais curtos, porque precisamos de tempo para explicar, né? O objetivo desses vídeos é a explicação mais detalhada desses experimentos que eu faço, tanto em oficina como no show. Vamos lá, agora escrita eletroquímica. Então, a experiência que eu farei agora, hoje, aqui, para contribuir com a população da ciência na Semana Estadual Ciência e Tecnologia, aqui do Estado do Espírito Santo, e Nacional Ciência e Tecnologia, ela versará sobre eletroquímica. Eu vou usar aqui papel de filtro, ok? São de laboratório, mas você pode usar filtro comum, né, de café, também dá na mesma. Eu vou fixar então 3 folhas de papel de filtro. Vou fixar aqui 3 folhas de papel de filtro e vamos embeber a solução com esses papéis com aquela solução. Eu vou juntar os 3 aqui. Vamos fixar. Pronto. E vamos molhar então os papéis de filtro com essa solução contendo iodeto de sódio dissolvido em água, né? E mais fenolftaleína. Vocês vão entender por que eu fiz a solução dessa forma. Então eu estou aqui molhando aqui, ó. Vamos agora fazer o segundo papel. A gente vai fazer um sanduíche eletroquímico. Não é de comer, tá certo? Mas é para fazer reação eletrolítica. 3 papéis de filtro. E agora vamos colocar o terceiro. Colocar um pouquinho mais só de solução. Pronto. Agora aqui eu tenho uma célula eletrolítica contendo um eletrólito, né? Ou seja, tem íons aqui que vai permitir a condução, né, de cargas no meio aquoso e os elétrons vão circular, né, pelo fio. Então o que acontece? Quando eu ligar esse eletrodo numa posição aqui, ele vai se tornar cator. Deixa eu ver se vai ser o cator. Sim. Quando eu reduzir a água, a redução da água produz hidrogênio e hidroxila. É uma reação forçada. Como eu coloquei fenolftaleína, eu vou ter então, ó, uma escrita eletroquímica. Eu consigo escrever, né, eletroquimicamente. Então o meio ficou básico, na presença de fenolftaleína, né, fica rosa, como vocês estão vendo aqui. Beleza? Já ao contrário, se agora oxidar, ou seja, eu coloquei agora, isso aqui virou um polo positivo, porque eu inverti a chave. Se eu tenho iodeto na solução, quando eu oxidar iodeto, forma o quê? Iodo. Iodo na presença de amido, que eu coloquei um pouco de amido na solução, vai ficar essa cor escura aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Beleza? Então tem uma reação catódica nesse lado e, anódica desse lado e catódica, que é a redução desse lado. Beleza? Muito interessante, né? Olha, se esse aqui é um sanduíche eletroquímico, se aqui na frente eu tinha cátodo e anodo, quando reverter, se olhar o outro lado, lá do outro lado, eu vou ter exatamente as reações opostas. Então vocês observem que fenômeno interessante. Vocês fazem isso em casa, facilmente. Ó, olha que legal. É a imagem especular. Se aqui era cátodo, anodo, né? Cátodo reduziu a água, formou hidroxila. Com fenolftaleína ficou rosa. Aqui você oxidou iodeto, formou iodo. Na presença de amido fica a coloração escura junto com o papel. Então aqui vai ser exatamente o oposto, porque se aqui era cátodo, ali, se aqui era anodo, aqui era cátodo e vice-versa. Entenderam? Muito legal. Pessoal, lembrar que a parte eletroquímica é de suma importância, né, na sociedade. Lembrar que vários produtos químicos são obtidos a partir da salmoura, né? Eles concentram a água do mar até 300 gramas por litro e com isso tem uma salmoura e a partir de processos eletrolíticos, a eletrólise é o contrário da pilha, né? Você precisa de energia elétrica para poder forçar reações químicas. Então, através da aplicação de corrente no sistema eletrolítico, você propicia a quebra, né, de ligações, né, da água e com isso íons se agregam, formando geralmente novas espécies, tanto orgânicas como inorgânicas. Por exemplo, no caso da salmoura, você tem a formação de cloro, você forma de hidrogênio,
você tem a formação de ácido clorídrico, produção de hidroxódio, hipoclorídrico de sódio, que é a nossa água sanitária, né, clorato de potássio, perclorato de sódio, né, de potássio. Então, vários produtos são gerados, muito interessante, tá certo? A partir simplesmente da eletrólise do cloreto de sódio, que é a salmoura. Tá? Agora eu vou apresentar então um desdobramento. Antes eu fiz a apresentação com a solução de iodeto de potássio misturado com um pouco de amido e fenolftalina. Quando havia redução da água, formava hidroxila e fenolftalina ficava vermelho. Mas quando eu oxidava, né, o iodeto formava iodo e na presença de amido ficava azul. Mas você também pode usar indicadores, né, naturais, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Tá? Então, isso que vocês estão vendo agora é um extrato, é um fragmento da live, né, que foi apresentado para a 20ª Semana da Engenharia Química, lá da USP de Lorena, né, no congresso lá dos meninos, e foi muito interessante. Foi em casa, né, com todas as dificuldades técnicas, né, mas foi muito interessante, como vocês vão observar. Aqui apenas para o aluno entender o princípio eletroquímico e uma reação que é interessante, que é chamada escrita eletroquímica, de forma lúdica para você. Uau, é bonito! Porque se você faz experimento somente assim, estanque, mostra aquilo lá, às vezes não é tão sensacional quanto esse. Esse aqui, um jovem, por exemplo, ensino fundamental, principalmente, até ensino médio, ele pode fazer um campeonato de figuras, como eu já fiz uma oficina, para ver quem desenha a melhor figura eletroquimicamente, sem usar caneta, hidroflor, essas coisas, entendeu? Essa é a ideia. Aqui os experimentos que eu faço eu vou dar para você, esse assunto aqui, dá margem para você criar 1000 tipos de figuras, de cores, dependendo dos indicadores que vocês usam e do processo. Eu vou repetir rapidamente aqui, eu sei que esse experimento demora um tempinho mais, vou pegar só 2 papéis para adiantar. Nossa, é bem legal e é interessante porque na escola, principalmente feliz, né, fundamental, para despertar o interesse na química dos alunos. Esse é o objetivo do projeto Show de Química, entendeu? Despertar o interesse dos alunos através de experiências curiosas, não aquela coisa maçante de quadro negro, né, de lousa, porque fica muito, sabe, assim, chato, né, ficar só na teorização sem a demonstração. Se você não tiver demonstração, experiências instigantes na ciência, seja física, química, biologia, o que seja, realmente você não consegue trazer esse aluno para o universo científico. Vamos lá, eu vou repetir agora colocando rapidinho aqui, ó, hibisco. Aqui então eu mostro algumas verduras, né, frutas. Ele geralmente tem antocianinas, grupo de compostos orgânicos e outras que dão cor, beleza? Então esses compostos orgânicos que eu extraí, você pode extrair, por exemplo, pegando repolho roxo, ferver em água, né, vai sair aquele sumo, né, bem roxo, que ali serve como indicador de ácido base. Ok? Você também pode estar utilizando um extrato alcoólico, né, água e álcool, né, também consegue extrair. Mas é interessante você bater a sua verdura, a fruta, a casca, né, desses materiais mais pigmentosos, né, que tem a coloração mais roxa, mais avermelhada, que contém mais pigmentos, você bater isso em liquidificador, porque aí você consegue ter um sumo melhor, né, um extrato melhor. Depois você filtra. Então eu fiz isso, vocês estão vendo aí um degradê de cor de vários, jabuticaba, berinjela, cebola roxa, hibisco, cravo, beterraba, repolho roxo, em função da escala de pH. Em alguns pHs eu usei tampões, né, em soluções ácidas e baixas, para vocês verificar a variação de cor. Muito interessante. Destaque, então, o repolho roxo e a cebola roxa, né, com boas variações de pH. Aqui tem outra experiência agora do foguete PET, que eu geralmente faço no Show de Química, que foi mostrado na primeira reportagem da TV Gazeta, né, de abertura dessa palestra, e também é algo que fascina bastante os alunos. Só destaque que você, caso faça esse ambiente fechado, no auditório, em casa, algum outro material, você tem que fazer uma argolinha, coloca um caninho, né, e passa um fio de nylon por dentro para poder direcionar o foguete, para não quebrar a vidraça e nada, entendeu? Não bater em nada. Mas se tiver um ambiente aberto, um quintal, né, na praia, né, coloca lajotas, tijolos para poder subir para cima também, você faz campeonato de foguete. Nesse caso, você não precisa dessa argola nem nylon, simplesmente você tem um ambiente aberto para correr num pátio, né,
para correr o PET de refrigerante. Você tem que fazer um furo na rolha de mais ou menos 6 milímetros, 5 milímetros. Pega uma furadeira e faz um furo para ter o escape dos gases quando você tocar fogo. Então vamos lá no experimento. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui, borrifar, eu coloquei álcool aqui, né, no borrifador. Eu prefiro esse mais comprido porque ele direciona direto para dentro, ó, tá vendo? Ó. Vou borrifar rapidinho aqui, umas 5 vezes, ó. Eu gerei então aerossol líquido, tá vendo aqui, ó, com álcool e oxigênio. Então o que acontece? Ele também gera uma mistura detonante, como foi lá que você viu do hidrogênio. Então quando eu tocar fogo aqui, agora ele vai tentar acompanhar o movimento. Vamos ver se consegue. Peraí. Parei? Tá pronto? Vai. Tem um furo aí também, né? Tem furo, eu esqueci. Tem que fazer. Viu? Explodiu. Claro, ele vai bem longe. Entendeu? Aí tem que ter cuidado. Por isso que eu tô falando. Então vocês viram, muito interessante, né? No final da apresentação, né, da 20ª CQVAP, organizada pelos estudantes de Engenharia Química da USP de Lorena, eu teço aqui alguns comentários junto com o organizador, né, que ficou realmente encantado com o que eu fiz lá em casa, tá bom? E com a participação, né, do Vitor, do técnico Vitor, que é o meu colaborador nessa parte aí do projeto Show de Química, inclusive meu filho ali, o André, que ficou ali vendo tudo, né, se encantando com isso. Química lúdica, experimental, entendeu? O negócio é instigar essa curiosidade dos jovens, tá bom? A gente agradece imensamente a participação. É algo super diferente na nossa semana. Realmente, ficamos muito felizes de ter isso, até porque isso gostou demais também. A gente finaliza todos os estudantes, mas pelo Isabel, isso já não fez isso. Vai fazer em casa com calma. E eu queria dar um recado pessoal. O livro, galera, a gente não vai sortear, a gente vai fazer um concurso. Ótimo. Vai fazer um concurso de quem faz o foguete mais bonito, mais técnico, mais legal, mais diferente. Sem destruir a casa, né? Sem destruir a casa, com certeza. Ok, pessoal. Geralmente eu dou livros, né, para os congressos que sorteiam, né, entre os participantes, né? Isso aconteceu tanto no Conense quanto no Cone QFBM, tá certo? Isso é uma forma também de laurear, né, de instigar, de assim, agradecer, né, essa participação, né, dos nossos professores e alunos. Vamos então agora para o novo canal Show de Química, que foi lançado a semana passada, que tem como objetivo a inter-relação, né, da química com outras ciências, tá bom? E continuar promovendo agora de forma online a química e ciências afins. O canal tem então o link aí no YouTube, vocês podem estar entrando, ele, como eu falei, está começando, e agradeço colaborações. Vamos lá? Eu agora vou abordar algumas experiências bacanas. Começando aqui, vamos fazer então experiências rápidas, né? Depois vai explorar em detalhes no canal. Vamos começar então fazendo a experiência, por exemplo, esta aqui. Observe. Eu estou aqui reagindo alumínio com hidrogênio sólido. Vou produzir hidrogênio e vamos coletar o hidrogênio e fazer uma pequena coisa interessante. Enquanto isso aí se processa, vamos fazer uma outra experiência. Olha que observe essa aqui também, muito interessante. Algodão, não é? Mágico. Uau! Gostaram? É isso aí. Essa é a ideia do canal. Fazer reações, experiências malucas, bastante interessantes. Vamos ver o que acontece aqui. Estou coletando aqui hidrogênio nesse tubo. O hidrogênio é leve, ele é mais leve que o ar, tá? Então está preso dentro do tubo. E vamos tocar fogo, vamos ver o que acontece. Uau! Loucura! Vamos fazer isso aqui agora? Ó, prendi o fogo aqui dentro. Essa é a ideia do projeto, é fazer experiências fantásticas e a gente vai depois abordar em detalhes, né, as explicações disso e a aplicação dessa experiência na sociedade, tá bom? De forma que vocês realmente aprendam, né, química e outras áreas científicas de forma bastante aprazível, né, bastante interessante. Outra experiência também bacana que a gente pode fazer
Vamos lá. Eu tenho essa experiência aqui, ó. Uau! Isso foi demais, né? Ok, vamos continuar. Temos uma aqui legal também, ó. Aqui eu estou pegando duas soluções, tiocianato de potássio com nitrato férrico. Então, isso aqui a gente pode reproduzir o chamado sangue falso. Então, você conversa com as pessoas, aí de repente fala assim, eu consigo invocar poderes do além. Pá! Sangue! Quer dizer, não é nada, é apenas um complexo, né? Tiocianato férrico, mas que parece sangue, foi muito utilizado na Idade Média para enganar pessoas. Vamos fazer mais uma experiência legal? Agora eu tenho outra experiência aqui com carbureto. Eu coloquei carbureto com água. Vou jogar então um pouco aqui de água. Começa então aqui a sair o carbureto. Vamos colocar agora fogo aqui e ver o que acontece. Uau! Explodiu! Num vídeo específico sobre reações detonantes, vou explicar o que é que aconteceu aqui. Tá? Então é isso aí, galera. Temos aqui para finalizar uma outra experiência muito legal. Também eu faço um show de química que é chamada serpente. A serpente negra. Vamos ver? Tocando fogo aqui na serpente. E aí parece uma estrutura muito interessante, que similar a uma mamba negra africana, tá? Pessoal, então é isso aí, né? Espero que tenham gostado dos experimentos. Peço então que inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações, tá bom? E até o próximo vídeo, que nós pretendemos liberar sempre toda quarta-feira às 18 horas, tá? Espero que tenham gostado desse universo científico, que a partir de agora eu vou estar sempre, né, junto com minha equipe e várias pessoas convidadas vão estar aqui falando várias coisas interessantes de ciência, tá bom? Então até a próxima. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Então, como vocês viram, né, essa é a proposta do canal Química e Ciência, né, esse foi o primeiro, a primeira apresentação, e vocês viram anteriormente já algumas experiências já explicadas mais em detalhes, tá certo? Como diz, são essas outras apresentações de 10 minutos que serão incluídas lá no canal, né? Só que a gente precisa talvez refazer para colocar a questão do like, sininho, com a camisa, tá certo? Porque na época foi feito com a camisa do Projeto Show de Química. Esse canal, esse site que vocês estão vendo aí é o site que está na internet do Show de Química, e linkado ao site tem dois canais do Show de Química. O canal mais novo, né, é o segundo, né, e o mais velho contém lá a entrevista do Jô Soares. Infelizmente eu esqueci a senha, né? Na verdade, quem criou esse canal esqueceu a senha e por isso nós não temos mais acesso ao canal velho e tivemos que criar um novo, e lá tem bastante reportagem, entrevista, televisão, em jornal, né, em rádio, tem diversas participações pelo Brasil, tanto shows e oficinas, tá bom? Então vocês dão uma olhadinha lá, ele é bem amplo, tem muita coisa para se ver. Ok? Então, eu agradeço, finalizo então minha apresentação, agradecendo à Universidade Federal do Espírito Santo pelo apoio técnico, né, da infraestrutura, também a SEDUC, né, a nossa Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, que tem sido uma parceira ao longo desses anos, dando anuência, né, às escolas vivas, principalmente em tempo integral. De manhã a gente faz show e à tarde a gente faz as oficinas, ao longo desses anos. O CNPq, o meu grande parceiro, né, que tem aportado através das Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia, através também de outros editais, recursos, né, para dar continuidade a esse projeto. Ok? O governo do Estado do Espírito Santo, né, através da SECT, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, né, e sua fundação, a FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. E em 2018, o edital SINAP da Inovação, né, também para ter aportado recursos, né, já no viés empreendedor. Pessoal, então eu finalizo aqui dizendo que a minha vida sempre foi ligada à população científica. Eu já estou, né, mais do que... Aqui foi feita a caricatura de 2016, as duas primeiras foi em 92, mas eu já não sou tão jovem assim, né, não corro 80 km por hora, mas enquanto estiver trabalhando, com certeza eu vou ter esse prazer de estar educando, popularizando, né, difundindo as ciências, principalmente a química, para a nossa juventude, tá bom? E quem sabe tornar aí grandes cientistas, né, grandes pessoas, tá certo?
podendo contribuir para várias áreas, né, da economia, né, da educação, medicina, quem sabe, no país. Para finalizar, finalmente, eu gostaria então de estar agradecendo a todos, né, e falando uma frase, quando eu escrevi quando eu tinha 19 anos de idade, inclusive foi no ônibus, lá no UFMG, né, eu morava em Belo Horizonte, a consequência da inconsequência humana é a falta de consequência, é uma coisa meio óbvia, ou seja, se você espera os outros fazerem por você, realmente fica muito mais difícil, né? Você tem que ser autodidata, correr atrás do seu futuro, dos seus próprios interesses, tá? À esquerda tem uma foto aqui da serpente que eu faço, uma serpente muito interessante, a partir da síntese de um produto que eu faço. Ele queima na forma gigantesca de uma serpente, muito legal, né? Tenho aqui a apresentação lá na escola da professora Rayane, em Cariacica, no ano passado. Eu fiz uma gigante serpente, com uma plateia muito grande de alunos, e o sorriso dessa jovem aí, né, realmente de estudo, né, realmente é gratificante para o projeto, você fazer com que esses jovens se encantem por ciência. Tá bom? Obrigado pela atenção, né, espero que eu tenha contribuído para a Semana Estadual e Nacional de Ciência e Tecnologia. E até a próxima, tá? Tchau!